A Fran Silva da Silva. Por outro lado, como ser socialmente responsável, o profissional do direito deve efetivamente contribuir para o despertar de consciências exclusivamente voltadas para o individualismo, que tanto dificulta o integral desenvolvimento da sua personalidade e a relação de fraternidade que deve morar entre os homens. Me refiro primeiro ao artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 1082, que tem a seguinte redação: a pena por crime previsto neste artigo será cumprida integralmente em regime fechado. Por libelo crime acusatório, fiz ao Ministério Público, pela promotora de justiça que me subscreve, eu quero dizer, estou lendo literalmente o que foi subscrito pela doutora Glória Maria Tessinou, promotora, na distância que está crescendo, né? Não estou aí, de maneira alguma, assumindo qualquer posição duvidosa, né? Devido à brincadeira. Mas eu estou lendo por essa promotora de justiça, né? Não é o caso. Estamos em saia, totalmente unidos, mas não somos promotoras. No artigo 121, como é o conhecimento de todos, nós temos tipificado o crime de homicídio, talvez a norma jurídica mais curta do nosso direito. Eu conheço uma norma jurídica menor que é matar alguém, oferecer. Bom, vou começar de uma definição da ação penal, para depois examinar os termos dessa definição e tratar das condições para o exercício da ação penal. Ninguém vai ao Poder Judiciário para fazer uma consulta em tese, mas sim para que tenha apreciado a sua pretensão. No sentido de Carnelotti, pretensão é a exigência, é uma vontade que se manifesta, é a exigência de subordinação do interesse alheio ao interesse próprio. Vou começar dando um conceito de ação penal. Eu diria que a ação penal é o direito subjetivo público, autônomo, abstrato, mas conexo a uma relação de direito material alegada, de invocar a tutela jurisdicional do Estado, vírgula, manifestando em juízo uma determinada pretensão. A primeira questão que eu acho interessante salientar, mais sistemática, mais crítica, é perceber que o processo, o direito processual, a lei processual, e é uma lei processual, ela vem dar conta do que o direito penal não está resolvendo. De modo que não há nem que se falar em prejuízo presumido, como a doutrina faz, em relação às partes, porque é uma visão privatística. Eu não preciso presumir prejuízo para as partes. Há um prejuízo para a função jurisdicional do Estado. Há um prejuízo real e concreto para o devido processo legal. Nullum pena sine judicio, que é o princípio básico do direito processual penal. Enquanto no penal é nullum crime, nullum pena sine lege, no processo penal é nullum pena sine judicio. Não há pena senão através do processo. E teríamos, através da transação penal, uma aplicação de pena sem o devido processo legal. É preciso que a parte conheça dos fatos típicos, para que possa deduzir na denúncia ou na queixa a sua imputação. Sem o inquérito, ficaria difícil, no sistema acusatório, o exercício da ação penal. Não poderia o promotor ou o procurador da República, no âmbito federal, denunciar com base numa notícia de televisão, numa notícia de jornal, ou pelo que ouviu falar na rua. Fala-se autônomo, isso hoje já é questão tranquila, desde a célebre polêmica entre Unscheid e Mutter, que a ação é um direito que independe do direito subjetivo material. Eu tenho o direito de ação, mesmo que não tenha razão, mesmo que não tenha o direito que aleguei na minha petição inicial, no processo penal, na denúncia ou na queixa. A ação não é o próprio direito subjetivo material, numa perspectiva dinâmica, como diziam os romanos, na teoria civilista, teoria imanentista. Saudações, elogios de praxe, até como disse no simpósio de 2 semanas atrás, porque são de praxe e é uma tradição que
sendo, a meu juízo, ociosa, é totalmente desnecessário fazer. Aliás, eu tenho infantilmente procurado combater no dia a dia, até da minha vida forense, esse formalismo desnecessário. Tive grande dificuldade quando, alguns anos atrás, resolvi fazer um recurso sem chamar o tribunal de egrégio, sem chamar a sentença de douta e sem falar de respeitável sentença. Tão condicionado a gente está a essa forma barroca que não faz, a meu juízo, nenhum sentido mais. Pela Constituição de 88, pela redação dada pelo Constituinte, o legislador ordinário pode ampliar, por lei federal, a competência do júri para outros crimes, além dos crimes dolosos contra a vida. Aliás, antes da Constituição de 88, via conexão, embora a Constituição, numa interpretação rígida, proibisse, já se prorrogava a competência do júri para os crimes conexos, não dolosos contra a vida. Mas agora a conexão é indiscutível, que é possível prorrogar a competência para o furto da arma e o homicídio praticado com aquela arma, como também agora a lei pode ampliar, como já teve inclusive da economia popular, a competência do júri, e eu particularmente sou favorável desde que se simplifique, se agilize o procedimento e a própria solenidade do tribunal. Nesse sentido, o juiz não pode, a revelia do autor, é aquela mesma figura que eu fiz aqui, um pouco grotesca. O Ministério Público diz, não, eu quero continuar exercendo o direito de ação. Ou ele diz, não, o doutor promotor, o doutor procurador da República, Ministério Público Federal, dá licença, o real, o senhor quer fazer aqui a proposta, vamos suspender esse processo. E o Ministério Público é quase que excluído da relação processual e titular da ação proposta e cabível, tanto é que preencheu os requisitos de admissibilidade, a denúncia foi recebida, etc, etc. Seria uma violência retirar um sujeito do processo que está exercendo o direito constitucional. Muito bem. A questão da representação para lesões corporais culposas e lesões corporais dolosas não graves. Também aqui eu tenho posição minoritária e acredito até que já vencida. A perplexidade também transcende essa questão técnica de justiça. Como o doutor Sayone fez a sua defesa uma hora e tanto, no primeiro momento, só refutando palavras que a promotora Ana Cíntia falou. Depois ficou atacando a Polícia Civil, atacando o relatório da doutora Marta Rocha, ficou atacando a dona Ivone, artista plástica, atacou a outra, atacou todo mundo. Isso eu acho que se eu não peço para ele falar sobre a tese de defesa, eu não entendi, doutor Sayone, não estou entendendo. Imagine que polícia nós podemos ter o que os coronéis e os comandantes devem dizer nos quartéis. Um bacharel em direito, um advogado conceituado, chega a este ponto, nunca pensei, isso é negação de tudo, isso é negação dessa casa, da faculdade que fiz, das aulas que leciono, da presença dos senhores aqui. Jamais pensei que pudesse ouvir num tribunal de justiça, do júri, qualquer que seja, um profissional de direito dizer no Estado de Direito Democrático, no século XXI, que matem os bandidos. É uma busca permanente. E o que eu vou dizer aqui talvez seja antipático, mas eu acho que esse projeto não alcança esse equilíbrio. Eu o vejo como um projeto excessivamente liberal, no sentido de que privilegia, vamos dizer, a defesa, diminuindo a eficácia da atividade persecutória do Estado. Não cabe aqui discutirmos se gostamos ou não do direito penal, se o direito penal funciona ou não funciona, não é essa a questão. Ele saber se é um instrumento eficaz o projeto proposto para a aplicação da lei penal. O processo penal seria compatibilizar o chamado sistema acusatório, estruturar o processo penal dentro do chamado sistema acusatório com a efetividade do processo penal. Eu vou explicar para os alunos, a maioria esmagadora do auditório é composta de alunos, o que seria esse sistema acusatório.